Meus irmãos, estamos no dia 14 de fevereiro, quinta-feira, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabam de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho que nos ajuda a poder pensar Jesus de uma forma realmente humana. Vocês sabem que Jesus, Filho de Deus, encarnou-se e assumiu a nossa humanidade, com tudo que nós temos em nossa humanidade, menos o pecado. E neste Evangelho de hoje nós vemos, claro, uma expressão de Jesus. É uma mulher pagã que vai até ele e ele, portanto, dá uma resposta que, num primeiro momento, parece até ter sido uma resposta mal educada diante daquilo que ela pediu, né, a ele. Ou seja, ela suplicou que Jesus expulsasse da sua filha o demônio, mas ele respondeu: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, contextualizando um pouco o Evangelho, muitas vezes os judeus não se davam bem com os pagãos devido a questões históricas e dessa forma, então, muitas vezes até, quem sabe, aparentemente, na própria cultura que Jesus também assimilou, ele falou de uma tal forma que pudesse até mesmo provar a fé daquela mulher. Ou seja, não é certo tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Eu poderia realmente me ofender com isso. Está vendo esse homem que então, não é aquilo que diz, não é aquilo que realmente dizem dele por aí? Como muitas vezes fazemos com as pessoas quando, no primeiro momento, temos relacionamentos difíceis. Mas ela foi perseverante, ela não se deixou abater e deu uma resposta tão bonita, que é uma resposta que eu acho que deveríamos ficar com ela durante todo o nosso dia de hoje. É verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus, então, olhou para ela e então disse: por causa do que acabo de dizer, podes voltar para casa, porque o demônio já saiu da tua filha. Então vejam, meus irmãos e irmãs, que lindo é a perseverança dessa mulher, que nos ajuda hoje a poder compreender quantas pessoas que muitas vezes, até por uma resposta torta, por uma resposta mal dada, ou até por uma expressão de falta de educação, eu eliminei aquela pessoa da minha vida para sempre. Mas muitas vezes, como cristãos, deveríamos olhar aquelas pessoas não pelas respostas aparentes que possam dar, ou por aquele dia ou por aquele momento, mas deveríamos ver as pessoas por aquilo que elas são por dentro. Como essa mulher, ela não se deixou abater pela resposta de Jesus, mas ela soube, porque com certeza ela acreditou que ele era muito mais do que aquela possível e aparente resposta que ele tenha dado àquele pedido que ela fez, e conseguiu aquilo que de fato ela pediu. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.